Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, faz um bom tempo que a gente não toca no assunto dos Nefilins, né? Pra quem não sabe, são os gigantes da Bíblia. Tem diversos trechos bíblicos que dá para entender que essa raça começou a existir devido à mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens, né? Eles se encantaram por elas e começaram a gerar filhos com elas. E nesse caso nasceu os Nefilins. Eles eram muito mais altos e fortes fisicamente do que o ser humano e muito mais violentos também, muito mais malvados. Por isso mesmo, esse seria talvez o motivo do dilúvio. É claro que isso gera muita discussão, tem pessoas que não concordam, acham até uma blasfêmia, enfim, mas cada um tem o seu ponto de vista. Mas na questão dos gigantes, ninguém nega que a Bíblia fale e descreva com precisão como eles eram, né? A origem é que se discute, mas que eles existiam, existe. A ciência nega até hoje, e vários artefatos que foram encontrados ao longo do tempo, eles simplesmente sumiram, né? Nós falamos de alguns casos aqui que as pessoas chamavam as autoridades, e as autoridades recolhiam aquele material encontrado e depois diziam que não se trata disso não, e acabou. A gente viu aqui que era uma farsa, mas como assim, né? E ficou por isso mesmo. Mas cedo ou mais tarde sempre aparece mais e mais artefatos mostrando, né, que não é só uma lenda, não é só uma fábula bíblica, se trata da realidade. E aqui um casal, né, como está aqui na matéria, e eu quero agradecer a todos que enviaram essa matéria, foi a mais pedida dessa semana, e diz o seguinte, ó: esqueleto de mão gigante intriga moradores do litoral de São Paulo. Um casal de Ilha Comprida, no litoral de São Paulo, encontrou uma ossada misteriosa durante um passeio pela praia na manhã de ontem. Essa matéria é de 21/11/2022, né? Muito recente. Letícia Santiago postou fotos da descoberta em um grupo de moradores da cidade, destacando que, apesar de parecer uma mão humana, os ossos eram grandes demais para pertencer a uma pessoa. Eu e meu namorado, andando pela praia, encontramos essa espécie de mão. Não achamos que pode ser de um humano por conta do tamanho e quantidades de falanges. Estamos impressionados, escreveu Letícia ao compartilhar o registro no Face Lixo. Além das fotos, ela e o namorado, Devani Souza, também gravaram vídeos longos depois de tropeçarem na ossada, se mostrando intrigados sobre a origem do artefato, que foi tirada da faixa de areia e limpo pelo casal. Nós estávamos andando aqui na praia, na Ilha Comprida, e olha no que a gente tropeça. As 3 pontas dos dedos estavam para cima, e a gente brincou que era uma mão humana. Batemos uma água e olha o que aparece. Não é humano, é muito grande. Olha o tamanho desses dedos, destacou Letícia na gravação, com o namorado comentando sobre a rigidez e grossura dos ossos. Pense num trem duro da bexiga. A parte do osso é totalmente diferente do humano. Que bicho é, a gente também não sabe. Se é um alienígena, pior ainda, brincou o casal. Aí a imprensa, o UOL, viu um dos maiores especialistas em esteomontagem no Brasil, o cearense Carlos Amâncio, sobre o tipo de animal conectado à ossada encontrada pelo casal em Ilha Comprida. Segundo ele, não se trata de uma ossada de mão gigante, como muitos internautas comentaram, mas sim de uma nadadeira de tartaruga. Deixa eu mostrar aqui as fotos, né, para vocês terem noção. Você acha que de fato é uma nadadeira de tartaruga, meus irmãos? Isso aqui parece uma nadadeira de tartaruga? Pois é o que o especialista está dizendo, né? A osteomontagem é uma técnica onde o especialista dispõe os ossos de um determinado animal em sua posição e função original, colocando o esqueleto em uma posição anatômica, ou seja, semelhante à que a espécie apresentava em vida. Essas montagens são levadas então para estudos e atividade de educação ambiental e exposições em museus. Ao ver as imagens capturadas pelo casal no litoral de São Paulo, Amâncio não teve dúvida ao dizer que se trata de uma nadadeira dianteira de tartaruga marinha, possivelmente de uma tartaruga verde, de um animal adulto, afirma o especialista. O fato dos ossos ainda estarem em um bom estado de conservação evidencia a maturidade do exemplar. Animais adultos têm estruturas ósseas mais resistentes que animais jovens. Outro detalhe importante é que os ossos parecem estar fusionados, o que contribui para que as estruturas continuem agrupadas, uma característica de animais adultos, explicou. O especialista afirma que, ao examinar uma ossada de animal marinho, é importante atentar-se a alguns detalhes que podem diferenciar a estrutura em questão de outros animais, como por exemplo cetáceos, golfinhos, botos e baleias, ou pinípedes,
leão marinho, foca e elefante marinho. Uma característica importante que deve ser considerada na nadadeira peitoral das tartarugas marinhas, quando comparada com as mesmas estruturas dos cetáceos e pinápides, é o dedo central, o qual é ligeiramente maior que os demais. Aí ele continua aqui reforçando essa explicação dele, que pra mim quanto mais o cara explica, mais se embanana, sabe, família? Eu já disse pra vocês que a ciência ela é extremamente importante, mas quando ela passa a fazer uma teoria ao invés de provar, aí começa a não ser tão positiva assim, que é o caso aqui, né? Ao invés de dizer assim, olha, a gente já examinou, puxamos aqui o DNA do troço, comparamos com o DNA dessa tal tartaruga e ficou comprovado. Não é o mesmo animal, óbvio, né? Cada ser, cada criatura tem o seu próprio DNA, mas tem a família ali que você identifica, né? Você não vai jamais confundir o DNA de um homem com o de um cavalo, né? Tem a sequência ali que é igual para todos, né? Para a espécie. E aí não é feito isso, aí o cara fica, não, porque a tartaruga é isso, porque a tartaruga é aquilo, mas provar que é bom não faz. Então esse tipo de coisa faz diversas outras teorias surgirem, né? O fato é que os Néfilins, eles não são só uma coisa que, seria confirmar uma teoria bíblica. Não é apenas isso, se trata de algo muito maior. Se você pegar, por exemplo, a teoria da evolução das espécies, você vai ver que não tem ela ali, não há espaço para ela ali. Tá gigante nesse meio. Então, se uma ossada dessa aparece, você teria uma prova concreta, né, para jogar no lixo a teoria. Para você ter noção, meus irmãos, nem vídeos mais questionando a tal teoria é possível fazer. O nosso, que nós temos aqui, um vídeo de grande sucesso aqui no canal, com milhares de views, ele foi tirado do ar. E o que é que a gente fazia nesse vídeo? Simplesmente questionávamos a teoria com fatos científicos, não teorias científicas, né? Mas foi tirado do ar. Até agora eu não sei, né, o motivo, mas foi tirado do ar, um vídeo de anos já aqui da plataforma. Então é nesse caminhar que a gente está hoje, né? Com essa história do extremismo disso, extremismo daquilo, se criou-se uma legitimidade para banir certos pontos de vista, certas teorias. É triste isso, porque é através do questionamento que a gente consegue evoluir, né? Às vezes você deixa furos ali numa explicação, e aí vem um, questiona e aponta o erro, aí você vai estudar, você vai atrás de mais fatos que comprovem a sua teoria, ou não, nesse caso também, se a pessoa está só interessada em buscar a verdade, se tem muitos erros, muitos furos, a pessoa acaba olhando para outros lados, encontrando até uma teoria mais plausível, né? Sempre foi assim, e era dessa forma que a gente evoluía. Você vê que hoje não tem mais isso, né? Antes, você estava sempre diante de uma grande descoberta. Eu até me lembro do Fantástico, uma matéria falando que o universo não era infinito, né? E os cientistas ficaram boquiabertos quando descobriram isso. Eles tinham imagens antigas do universo, que eles vinham filmando ali horas e horas, e aí eles começaram a voltar as fitas, né? E viram que parecia que as estrelas estavam se expandindo. E quando eles fizeram isso em maior velocidade, eles viram que de fato o universo estava em expansão. Então, se ele estava em expansão, regredindo, você chegaria, no caso, ao Big Bang. Foi daí que nasceu a teoria do Big Bang. Olha, se ele está expandindo, é óbvio, e se você voltar e fizer os cálculos matemáticos, e foram feitos os cálculos matemáticos, dava para se ter ideia que tudo saía de um ponto só. Aí eu lembro até da entrevista que um cientista deu na época, ao Fantástico mesmo. Ele disse, olha, eu sempre fui ateu, porque eu imaginava que o espaço era eterno, era infinito, e para mim estava tudo explicado a partir disso. Mas sabendo que ele tem uma origem e provavelmente uma grande explosão que fez surgir a vida, aí eu passo a lembrar do cristianismo, né? Porque Deus diz, haja luz, e foi a partir daí que todas as coisas foram criadas. Poderia ser isso o Big Bang, né? Então você vê que o cientista naquela entrevista, ele mesmo ficou balançado, né? As crenças dele foi abalada, ou seja, era um cientista que estava somente atrás da verdade. Ele não tinha um ponto para defender como um militante faz, né? Ele estava atrás ali de descobrir a verdade. Mas hoje isso não se faz mais por conta dos grandes laboratórios. Era mais fácil um profissional autônomo, um cientista que pudesse até prestar serviço a um grande grupo, a uma grande corporação, mas sem ser contratado, simplesmente prestava um serviço. Então ele tinha a opinião dele livre.
Hoje, por conta de contrato, o cara não tem, né? O cientista que a gente mostrava no nosso vídeo, né, que foi banido, também nem vou mostrar mais, ele foi demitido, não teve o seu contrato renovado, simplesmente porque ele disse, olha, não, a gente tem que rever essa teoria. Essa história de ossos com milhares de anos tem que ser revista, porque o que eu encontrei, o artefato que eu encontrei, prova isso. Mas aí a empresa disse o quê? Não, você tem que achar agora, né, métodos dentro da natureza que fosse possível conservar esses ossos dessa maneira. Não, mas é impossível. Não tem como conservar. Olha, você tem que ir atrás disso. Impossível é você querer mexer na teoria. E aí ele bateu o pé e disse, não, tá errado, o que tem que se ver realmente é a teoria. Foi demitido. Então isso pros caras é o quê? Não, você tá indo contra o consenso. Você tá indo contra o consenso? Então você tá fora. É simples assim. E ainda acusaram ele, olha, é porque ele tá botando a religião dele no meio. O cientista era católico, né? Ele disse, ah não, ele tá botando o fanatismo religioso dele no meio. Pra vocês terem noção, família, como o negócio tá, eu assisti um filme agora aqui, terrível o filme. O nome é X, a Marca da Morte, né? Um filme de 2022. E eles gravam como se fosse um filme antigo, certo? E nesse filme é mostrado um grupo de pessoas degeneradas que vão fazer um filme adulto. E era muito mal visto naquela época. E eles vão pra fazenda de um antigo pastor. E aí tem uma total reviravolta. Os cristãos, né, dois velhos já, idosos, doentes, passam a ser os pervertidos, caçando eles, tirando a vida deles. E a artista passa a ser uma atriz de filme adulto, drogada. E os cristãos são mostrados como a pior coisa do mundo. Inclusive, fica o tempo todo uma televisão mostrando o discurso, o sermão do pastor. Eles não estão brincando, família. Eles estão realmente colocando o cristianismo como a pior coisa do mundo. E a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, disse que o cristianismo não sofre perseguição. Quem sofre são as religiões de matriz africana, né? São os evangélicos que sofrem, não são os católicos. Também. Os católicos também, como sofreram a vida inteira. Agora, no Brasil, a religiosidade e os cultos são os de matriz africana. Na esteira exatamente dessa cultura. Então ela provavelmente é adepta e está só defendendo o lado dela, porque não existe religião hoje que sofra mais perseguição do que a cristã. Isso é fato. Mas diante de tudo isso, por que é que eu estou mostrando isso para vocês, meus irmãos? Para que você entenda que nada que comprove qualquer coisa do cristianismo será confirmado oficialmente. É isso que você tem que entender. Então, se achar osso inteiro de um gigante, vão dizer que foi feito por alguém. Se achar uma mão, um braço, vão dizer que é de tal animal. Não vão jamais confirmar isso. Porque a ideia hoje é de combate ao cristianismo e tudo que ele representa. Não sei nem se esse vídeo vai passar por eu estar falando desse tipo de coisa. Mas enfim, vou encerrando por aqui. Deixa a tua opinião. Peço para que você compartilhe. Diminuir novamente o nosso alcance. É uma coisa realmente complicada que está acontecendo. Enfim, meus irmãos, um abraço. Fiquem com Deus. Conto com a tua ajuda e fui.